Mas agora com as repercussões da vitória de Donald Trump aqui no Brasil. Expectativa, inclusive, para um pronunciamento do presidente Lula. Da capital federal, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior. Bom dia, Cati. Bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Bom, o Eustáquio falava agora sobre essa vitória de Donald Trump, vitória oficial, mas não é oficial, né? Então vamos tratar aqui como uma vitória virtual, né? 99,9% confirmada a vitória de Donald Trump, que inclusive já se manifestou, já fez seu pronunciamento, né? Nas redes sociais a gente já tem diversos líderes, né? Parabenizando a vitória de Donald Trump, mas é uma situação que coloca mais uma vez a figura do presidente brasileiro em uma saia justa. E por que saia justa? Porque agora, em 2024, o presidente Lula vai enfrentar o mesmo dilema que seu antecessor, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve em 2020, que é ou cumprimenta o presidente eleito dos Estados Unidos ou vai permanecer em silêncio diante da derrota do candidato que tem a sua preferência. No caso do presidente Lula, a preferência era por Kamala Harris. Inclusive, na semana passada, em entrevista à imprensa francesa, o presidente brasileiro disse que a vitória da democrata seria importante para fortalecer a democracia. E também o presidente Lula tem um histórico de falas contra o presidente Donald Trump. Posição que, mais uma vez, opõe Lula e Bolsonaro, como o Eustáquio trouxe aqui na nossa programação. Bolsonaro, que inclusive participou da campanha do presidente Trump, né, pela internet, manifestou seu apoio, também manifestou parabenizou o presidente Trump pela vitória. E a dúvida que fica né, se o presidente vai repetir o gesto de Bolsonaro, que só cumprimentou o Joe Biden pela vitória em 2020 após 38 dias, sendo um dos últimos líderes mundiais a fazer esse gesto diplomático. Bom, até o momento a gente não tem nenhuma fala do presidente Lula a esse respeito, mas ontem eu e minha colega aqui em Brasília, Amanda Carvalho, a gente consultou algumas fontes diplomáticas para saber qual seria o comportamento do presidente brasileiro diante dessa vitória do presidente Donald Trump. E o que a gente conseguiu apurar aqui junto a fontes do Itamaraty é que o presidente certamente vai se manifestar a esse respeito e não deve esperar muito tempo, nesses 38 dias, como esperou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem se manifestado de formas bem específicas, né, para parabenizar outros líderes mundiais pela vitória. Geralmente ou mandando uma correspondência, ou fazendo uma ligação telefônica, ou mesmo aquele post ali numa rede social, tratando a questão de forma mais amigável, e é isso o que se espera. Mas a gente também conversou com o professor de Relações Internacionais da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, o Lucas Lima, que disse que a tendência, né, o ideal é que o presidente preserve a diplomacia brasileira e evite causar atritos já nesse primeiro momento. Vamos ouvir o que o professor falou com a reportagem da Itatiaia. O posicionamento do governo brasileiro após a eleição vai ser o posicionamento que o governo brasileiro tem normalmente. Esse tipo de situação, há um profissionalismo no nosso Ministério de Relações Exteriores que não iria de nenhuma maneira destratar ou se recusar a reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, vai depender muito de como se dará essa apuração final, esse resultado, se haverá tumulto, se haverá não reconhecimento de um dos lados. Eu acho que nesse ponto o governo brasileiro vai ser cauteloso em verificar essa situação. Bom, ainda nessa apuração junto à diplomacia brasileira, claro, a gente quis saber quais eram as principais preocupações do governo brasileiro com essa eleição de Donald Trump. Por quê? Porque o Brasil tem uma posição muito clara com relação ao clima, e ela bate de frente, né, justamente com a posição que Donald Trump adotou durante o seu primeiro governo. Por exemplo, Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, tem posições muito contrárias às políticas e aos acordos para a redução da emissão de carbono na atmosfera, e é um discurso que o Brasil tem liderado em fóruns mundiais e tem, inclusive, sido muito crítico aos países mais desenvolvidos. E aí eu conversei com o professor Lucas Lima também para saber o que seria feito, qual seria o posicionamento do governo brasileiro e se haveria uma possibilidade de embate entre os dois países, uma relação mais conflituosa agora com essa gestão de Donald Trump. Mas o que ele me disse é que o que se espera é uma relação totalmente pragmática. Vamos acompanhar. Não há nenhuma razão nesse momento para imaginar qualquer tipo de atrito com o presidente Donald Trump, se for reeleito, porque, como você mesmo disse, há uma relação pragmática, há uma relação histórica de cooperação e de colaboração, então não haveria motivos
para mudar essa relação. O Brasil sempre envia os seus embaixadores mais qualificados para Washington para manter essa relação. Então, eu não esperaria uma grande reviravolta num primeiro momento. É claro que, a depender de como será conduzido o governo, de como serão conduzidas as questões de política externa, o Brasil também sabe recrudescer o seu discurso.